Começamos com uma notícia que não está no roteiro, mas que está sendo muito comentada nas redes sociais. Ganhou as redes sociais ontem à noite. Todo mundo que está em Curitiba provavelmente recebeu esse vídeo ou vai receber, que são imagens lamentáveis, né? Para quem não é de Curitiba, no Largo da Ordem, que fica no centro histórico da cidade, tem uma igreja chamada Igreja do Rosário. E ontem, durante a manhã, né, uma missa estava sendo rezada lá na Igreja do Rosário, como acontecem milhares de igrejas no mundo aos domingos pela manhã, e essa missa, esse culto foi atrapalhado, foi aí vilipendiado por um ato de militantes de esquerda. O que eles fizeram? Eles invadiram a igreja durante a missa. Vou pedir para o Marcos soltar aí o vídeo, que inclusive circula nas redes sociais, para que quem está na live consiga assistir. Aí quem está na live consegue assistir, quem está na FM consegue escutar atrás de mim, como fundo, o pessoal lá ocupando a igreja. Ó, eles tomaram a igreja, entraram, fizeram gritos, palavras de ordem. Agora, uma senhora, uma fiel ali, de idade avançada, inclusive, tenta conversar com os militantes ali e é ali impelida a, inclusive, se retirar do local. É um absurdo o que foi feito. E eu vou chamar a atenção agora, vejo que as bandeiras, perceba as bandeiras que foram hasteadas dentro da igreja, bandeiras de partidos de esquerda. Um deles é o PCB, que se diz um partido stalinista. Stalin é aquele ditador que matou milhões de pessoas na União Soviética, ali, PCB. Então eu não estou mentindo. Então eles calaram o padre e quiseram hastear a foice e o martelo num templo religioso. Isso é muito grave, gente. É muito grave. Eu faço questão de trazer esse debate aqui, Paulo, porque nós não podemos aceitar isso como normal, porque não é. Eles protestavam lá contra o racismo, que é uma pauta nobre, que inclusive tem o apoio de todo mundo, até porque quem é racista é criminoso. Então todo mundo apoia, todo mundo de bem, apoia o combate ao racismo. Agora, isso não significa que eles tenham que ocupar um templo religioso. Pelo contrário, até onde me consta, a Igreja Católica é apoiadora, inclusive, que os crimes do Rio de Janeiro sejam, inclusive, investigados e também combate o racismo. Então, não se combate violência com mais violência, que foi o que eles fizeram, colocando o pé na porta de uma igreja e hasteando símbolos genocidas. Genocidas, esses sim, esses sim. E para terminar, é importante ressaltar aqui que eles cometeram um crime. Isso não é ato político, isso é crime. Previsto, inclusive, no artigo 208 do Código Penal, que diz assim: impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, o que foi feito ali é um crime, é um crime. E o líder maior dessa coisa toda é um vereador aqui de Curitiba, o Renato Freitas, que já é conhecido aí da polícia por muito tempo, já foi preso por som alto, já foi pego pichando patrimônio privado. Então ele gosta disso. O que aconteceu ali foi um crime, segundo o Código Penal, e também um ato para ele se aparecer, porque na rede social dele tá lá ele bonitão, né, com uma foto bem tirada por profissionais provavelmente, querendo ali lacrar, né, e acabou do jeito que acabou. É lamentável o que aconteceu em Curitiba ontem, Paulo. É revoltante, é mais do que lamentável, é revoltante. A Constituição brasileira, ela prevê a liberdade de manifestação, liberdade de expressão, também a liberdade de consciência, liberdade de culto. Ali uma igreja católica, os fiéis se preparavam para a missa. A Igreja Católica tem papel fundamental na construção do Brasil, na construção da cultura ocidental, e o pano de fundo, aliás, o pretexto antirracista é, na verdade, uma motivação anticristã. Esse pessoal, esses militantes, o PCB, Partido Comunista, que está lá com as suas bandeiras, que não toleram religiões, porque a religião tem que ser o partido, nos lugares onde eles conseguiram predominar, é assim que aconteceu, encontraram um pretexto para fazer um ato contra aquilo que eles odeiam, que é o cristianismo. Essa que é a realidade. Essas pessoas têm que ser enquadradas no artigo 208 do Código Penal, ultraje a culto, porque foi isso que aconteceu. O culto foi ultrajado. A Constituição brasileira também foi vilipendiada.
pois, conforme eu já falei, ela prevê a liberdade religiosa, inclusive a liberdade desses manifestantes, deles manifestarem a sua fé no comunismo, a sua fé no Karl Marx, a sua fé no Che Guevara, no Fidel, no Lula, mas não ali dentro da igreja, porque ali a doutrina é outra. Eles podem fazer a igreja que eles quiserem. Quiserem fazer uma missa, criar um ato, um rito para o Che Guevara, para o Marx, para quem eles quiserem, lá dentro da sede da CUT, na sede do PCdoB, onde eles quiserem, está garantido isso. Eles fazem. Mas não podem fazer o que fizeram, que é ir lá agredir a Igreja Católica. O que está aí, o que movimenta esse pessoal é o ódio ao cristianismo. Eu repito, isso não pode ser visto como normal pela nossa sociedade. O racismo não pode ser visto como normal, e não é. Mas é uma falsa motivação. A motivação real aí é o ódio ao cristianismo. E isso vem sendo alimentado por muita gente que se diz tolerante. Esses são os tolerantes que não toleram nem aqueles, nem aquilo que fundamenta a sociedade onde a gente vive, Marco. E até para trazer esse debate mais ampliado, Paulo, é importante falar que os cristãos são perseguidos no mundo. E vamos ampliar esse debate aqui, porque às vezes as pessoas vivem na bolha delas, da própria comunidade delas, e não sabem o que está acontecendo no mundo. Esses dias comemoraram aí o Dia Internacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é uma data muito importante. Você sabia que em cada 7 cristãos no mundo, um em cada 7 cristãos no mundo são perseguidos? Isso é um dado da ONG Portas Abertas, uma entidade francesa internacional que monitora esse tipo de coisa. A China, Paulo, segundo essa ONG, é o país que mais fecha locais religiosos. A gente precisa falar sobre isso aqui. E por isso que é tão importante, né, rejeitarmos atitudes como a de ontem aqui em Curitiba. Alguns vereadores falam em abrir processo contra o vereador no Conselho de Ética. Eu acho que isso não adianta nada. Ele quer justamente isso, porque para a turma dele isso pega bem. Ó, eu estou sendo perseguido aí pela direita radical. Ele pega bem para ele. Isso porque a Comissão de Ética não dá em nada, né? Eles não fazem nada, ela é um clube de amigos. Não vai dar em nada. Então o que tem que ser feito é identificar as pessoas que lá estão, e uma delas é o vereador Renato Freitas, que inclusive colocou nas redes sociais dele, que estava lá, que você consegue ver nas imagens, identificar outros e enquadrá-los conforme a lei. A gente falou já o artigo penal. Agora, Paulo, é importante falar isso, né? Tem lugares no mundo que os cristãos são perseguidos e nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Nem os cristãos, nenhuma religião. Todas têm que ter livre exercício por quem quer que seja. É fato. Os cristãos mortos no mundo são milhares. 360 milhões. 360 só ano passado. Mil, né? Mil. 360 mil. 360 milhões perseguidos. Perseguidos, isso. 360 mil, isso que foi auferido, estimado, né? Pode ser até mais, porque há lugares onde realmente a hostilidade aos cristãos é política de Estado. Na China não dá. Na China, alguém vai me dizer que lá existe igreja. Existe sim, onde o clero é autorizado pelo Estado. Tá? É do partidão. Tem que ser assim. Então, o chinês, para conseguir a missa, ele tem que fazer uma operação de inteligência. E vai ser monitorado ainda. Isso não é liberdade. Absolutamente isso não é liberdade. Agora, o ódio ao cristianismo, ele vem exatamente da ideia de que é preciso destruir os valores ocidentais para que a nova sociedade, o novo homem socialista, possa ser construído. O ataque à família e à religião, ela vem da ideia de destruir a tradição, a transmissão daquele conhecimento, porque aquela tradição não serve, tem que ser construída uma nova sociedade no lugar. E daí instrumentaliza-se uma série de grupos que podem nem ter ciência sobre isso e acreditam que estão fazendo algo de bom e não estão. Estão servindo apenas a essa estratégia de longo prazo. É horroroso, não é bom. Esses movimentos tentam imitar aquilo que acontece nos Estados Unidos, né, a pauta lá do Black Lives Matter, e que só tem promovido caos social. E com o dinheiro que eles arrecadam, a liderança compra mansões. É isso que tem acontecido lá. E é isso que nós não podemos permitir que aconteça aqui, Mark. É isso. Só para terminar, até fazer uma propaganda aqui da firma, ontem a Record TV levou ao ar um documentário excelente, que é Bíblia, o livro perseguido, que conta, Paulo, toda a história de perseguição aos cristãos ao longo
do tempo e como a Bíblia foi proibida em determinados períodos e o que eles faziam. Gente morreu, e literalmente aqui, gente morreu para que hoje você pudesse abrir a sua Bíblia em casa, o que é muito bom. Então, há um histórico de lutas por isso, por liberdade de religião. A Bíblia é o símbolo maior disso, e nós precisamos manter isso. Isso é perfeito. É porque ali você gosta ou não, você tenha fé ou não, você concorde ou discorde de vários temas ou não, mas há princípios que garantem a sua liberdade de discordar. É isso que está lá. Você poder não ser cristão numa sociedade cristã é uma beleza. Vai não ser muçulmano lá numa sociedade onde a Sharia impera. Se fosse num estado onde a Sharia impera, esse vereador do PT e essa turma aí do PCB tivessem invadido uma mesquita, estariam no caminho da forca. Então, o cristianismo tem que ser protegido até por aqueles que não são cristãos, que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada. Porque é ele quem proporciona a liberdade dessas pessoas não terem fé nenhuma, inclusive.